Muito bem, queridos, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como ser guiado pelo Espírito Santo, como ser guiado pelo Espírito de Deus. E antes da gente entrar nesse tema, eu peço que você pegue a sua Bíblia, pegue papel, caneta, tome anotação, porque nós vamos discorrer acerca de muitos textos, mas eu também queria pedir a você que compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho com as notificações, porque é importante para a plataforma e vai entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Eu creio fielmente em Deus que Ele vai falar poderosamente a você nesse vídeo de hoje. Muito mais do que uma informação, mas uma revelação do próprio Deus ao seu coração, dessa percepção do Espírito Santo nos guiando nessa jornada de vida. E eu queria que você abrisse lá, eu estou com a minha Bíblia aqui digital, eu queria que você abrisse lá em João capítulo 16, a partir do verso 13. Eu estou na Almeida Revista Atualizada. João 16, verso 13, diz assim: Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará por toda a verdade. Porque não falará acerca de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então nós vemos aqui Jesus falando acerca do Espírito Santo, dizendo que ele é o Espírito da verdade e ele vai nos guiar por toda a verdade, porque não falará acerca de si mesmo. Por isso que o nosso culto, a nossa reverência é a pessoa de Cristo, não ao Espírito Santo. E ele não falará acerca de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Mas o Espírito Santo, ele ministra, ele é o nosso paracletos no grego. Essa palavra paracletos, ele é o nosso ajudador, o nosso guia durante esse caminho. Então o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. A verdade é Cristo, Cristo é a verdade. Então o Espírito Santo é esse agente da Trindade que vai nos guiar por essa verdade. Ele coloca em execução o plano de Deus Pai a partir da ressurreição de Cristo. Jesus fala: é preciso que eu vá. Então Cristo ele agora está ressurreto, ele sobe aos céus em carne e ele fala: é preciso que eu vá, porque se eu não for, não virá o Espírito Santo. E aqui em João 16 ele fala que o Espírito Santo, quando vier, o Espírito da verdade, ele vai nos guiar por toda a verdade, porque não falará acerca de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele nos guia acerca da palavra de Deus. A nossa norma de fé e prática é, sim, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Ele nos guia na leitura dessa palavra, a fim de que quando abrimos as nossas Bíblias e meditamos acerca da palavra que está relatada aqui, essas letras elas saltam aos nossos olhos. E essa é a ação do Espírito Santo, nos conduzindo nessa verdade, nos guiando nessa verdade. Então, o Espírito Santo, ele nos conduz na verdade. Cristo é a verdade, Cristo é a sua palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. João capítulo 1, fazendo um paralelo entre Cristo e a palavra, que Cristo é a palavra de Deus, ele é o verbo encarnado. O Espírito Santo nos revela acerca de Cristo. Então, ele anuncia também, o Espírito Santo, as coisas que hão de vir. Porque nem tudo do nosso dia a dia, coisas específicas, atitudes que tomamos na nossa família, nos nossos ambientes de trabalho, no nosso dia a dia, não estão escritas na palavra, mas estão agora sendo nós, crentes da Nova Aliança, sendo dirigidos, guiados pelo Espírito Santo para todas essas outras coisas que a palavra de Deus não diz. Romanos 8, verso 14, diz assim: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somente os filhos são guiados, somente os filhos são dirigidos. Amém?
Essa palavra em João 16, verso 13, guiar, esse verbo guiar, ele quer dizer no grego odegeu. Odegeu é dar orientações acerca de, é mostrar, evidenciar, explicar. Então fala em João 16, verso 13, o Senhor Jesus falando que o Espírito Santo vai nos instruir, vai nos dar orientação. Quando ele fala de guiar, essa palavra no original grego odegeu, é dar orientações. Já em Romanos 8, verso 14, que fala os que são guiados pelo Espírito de Deus. Então esse verbo guiados depende agora do contexto, ele tem um outro verbo ali no grego que é ago. Ago quer dizer ser tomado pela mão e conduzido até um destino final. Ser tomado pela mão e ser conduzido até um destino final. E olha só, os que são tomados, eu vou fazer a releitura de Romanos 8, verso 14. Os que são tomados pela mão e guiados até um destino final pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a gente tem essa dinâmica do Espírito Santo, que ele nos toma pela mão e nos guia até o destino final. É obra dele. E essas aplicações desse verbo também no grego, elas estão lá em Lucas 18, verso 40, quando o cego de Jericó ele é guiado até Jesus. Então ele é tomado pela mão e guiado até Jesus. No caso ali, o destino final dele era até Jesus. Em Mateus 21, verso 7, Marcos 11, verso 7 e Lucas 19, verso 35, fala acerca que levaram um jumentinho até Jesus para a entrada triunfal. Esse levar o jumentinho até Jesus é tomar ali, não é pela mão, mas pelo cabresto do jumento e levar até Jesus. Então, esse verbo ele está recheado na Bíblia. E Paulo, em Romanos 8, verso 14, usa justamente esse verbo para falar do Espírito Santo, que ele é aquele que nos toma pela mão e nos guia até o destino final. Que destino final é esse? O prêmio da soberana vocação é em Cristo Jesus a nossa salvação, o momento em que seremos salvos, ou no final dos tempos que teremos um corpo glorificado. Ser guiado pelo Espírito Santo não é só um momento ou outro, não é só uma efusão no Espírito, não é só quando ocorre aquele culto mais afogueado, não é só por um mover profético, mas é a todo tempo. A missão do Espírito Santo é nos guiar em todo tempo, família, ambiente de trabalho, relacionamentos, dia a dia, até mesmo nos caminhos que vamos tomar durante as nossas indas e vindas dos nossos compromissos. Nós temos o Espírito Santo nos guiando acerca de todas as coisas. Ser guiado pelo Espírito Santo é um combo completo, não envolve, como eu disse, somente esse momento de mais efusão no Espírito, de um culto com mais aquele dinamismo do Espírito Santo, mas em todo o tempo. Em todo o tempo ele tem ministrado, falado conosco, nos dirigido. E Jesus ele vai falar constantemente que ele é a porta que conduz a um caminho, que vai seguir para um alvo. Vemos diversas vezes no Evangelho essa conotação, esse emprego de analogias de porta, caminho e alvo. Porta, ele é a porta que se alguém passar por ele achará vida. Estreito é o caminho que conduz para a salvação, mas largo é o caminho que conduz para a perdição. E alvo, corramos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, no Novo Testamento está recheado dessas comparações, dessas analogias de porta, caminho e alvo. Então, porta se relaciona a esse momento inicial da conversão e que passamos por essa porta e achamos a vida eterna. Caminho fala sobre a jornada de santificação, uma jornada cristã, e alvo fala acerca da nossa salvação,
quando estaremos de frente com Cristo Jesus, com o corpo glorificado. É o momento da glorificação. Então, porta, caminho e alvo se remete a fases distintas do agir da graça. E os primeiros cristãos, lá em Atos, eles eram chamados como os do caminho, aqueles integrantes da seita do caminho, porque Jesus, ele próprio dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida, e isso fica comprovado também em Atos, também em Lucas e João, os discípulos no caminho de Emaús. Jesus já havia morrido, e agora Jesus, ressurreto, encontra 2 discípulos no caminho de Emaús. E durante o caminho, Jesus vai ministrando a eles. Jesus vai falando com eles. A gente pode conferir melhor o verso dos discípulos no caminho de Emaús nos evangelhos de Lucas e de João. E durante o caminho, Deus vai falando conosco. Por isso que lá em Atos, os primeiros discípulos de Cristo eram os denominados como os do caminho, aqueles da seita do caminho. E Isaías 35, verso 8 diz assim: ali haverá uma estrada, ali haverá um caminho chamado de o caminho santo, os impuros não passarão por ele, somente o povo de Deus. Nós, agora que passamos pelo estágio inicial da graça, a conversão, estamos expostos a um caminho apertado que conduzirá à vida eterna, em que nesse caminho somos aperfeiçoados. Mas Deus não propõe somente um caminho, Deus propõe um guia nesse caminho, que é o Espírito Santo, que vai nos conduzir a toda a verdade e vai nos anunciar as coisas que hão de vir. Então, existe um caminho santo proposto para mim e para você. Existe um caminho santo proposto para nós, em que passará por ele o povo de Deus. Isaías 38, agora no verso seguinte, verso 9, diz que quem passar por esse caminho, ainda que seja louco, não se perderá. Louco é aquele que não tem discernimento. Louco é aquele que não tem capacidade mental de assimilar muitas das vezes o que é certo ou errado. Mas ainda que seja louco e passar por esse caminho, não se perderá, porque há um guia nesse caminho. Não estamos sozinhos nesse caminho, mas há o Espírito Santo da promessa, aquele que foi derramado em Atos 2, Atos 10, aquele pelos quais os discípulos efetuavam milagres, prodígios e maravilhas, descritos lá no livro de Atos, que foi derramado sobre judeus e gentios. Esse Espírito Santo, que foi prometido lá em Joel capítulo 2, verso 38, que foi derramado sobre o povo de Deus e que está sobre a minha e a sua vida, ele nos guia por esse caminho. Nós não estamos sozinhos nesse caminho, mas temos um guia, o próprio Espírito de Deus, nos guiando, nos dirigindo, nos mostrando, nos lembrando de toda a verdade. Um plano, claro, de Deus é que nem o louco ele venha se perder, porque maior é o guia. Aleluia, maior o guia nesse caminho. A capacidade de andar no caminho, Isaías 30, verso 21, diz assim, que quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho. O Espírito Santo nos direciona por esse caminho. Ainda que venhamos a nos desviar para a direita ou para a esquerda, o Espírito Santo vai nos conduzir de volta ao caminho. Isso é o que eu chamo de graça irresistível, a ação de Deus vindo ao nosso encontro e nos alinhando novamente de volta ao propósito. E nesse vídeo de hoje eu queria muito mais do que você tivesse ciência que nós temos que estar sensíveis a essa direção do Espírito Santo. Nós temos que estar perceptíveis a esse agir do Espírito Santo. Deus não promete somente um caminho, mas um guia nesse caminho. Porta é o ato inicial da conversão, caminho. É a jornada que vamos percorrer após passar por essa porta que conduz à vida eterna. É esse caminho apertado.
mas que existe um guia que nos dá graça para andar a cada dia nesse caminho. Então, caminho, Paulo vai dizer assim: prossigo para o alvo, prosseguir, caminhar, continuidade, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Prosseguir nos remete a uma jornada, nos remete a um processo, a um caminhar, a uma jornada de vida cristã. E Paulo fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele quer ser o nosso guia, ele quer ser aquele que vai nos dirigir, que vai nos levar por águas de descanso. Ainda que o caminho seja apertado, Jesus fala que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. E o segredo para ser bem sucedido nesse caminho é ouvir o Espírito Santo. Em Lucas 1, do verso 71 ao 79, Zacarias, pai de João Batista, fala que Deus dirige os nossos pés no caminho da paz. O caminho dele é um caminho de paz. Paz em meio ao deserto, paz em meio ao vale, porque ele dirige os nossos pés nesse caminho. Aleluia! Não estamos sozinhos, ainda que o deserto seja escaldante o calor e o frio do deserto muito intenso à noite. Ele dirige os nossos passos. O deserto vai passar, o vale vai passar, porque assim como o pai de João Batista falou, Zacarias, Deus dirige os nossos pés no caminho. Salmo 119, verso 105, fala da fórmula primária de ser guiado e dirigido por Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Temos nas sagradas letras, nas sagradas escrituras, a direção geral, o comando geral. Tanto é que Jesus, quando comissiona os seus discípulos a ir e pregar o evangelho a todo o mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele dá a orientação geral. Mas dentro dessa orientação geral, dentro desse chamado, estamos envolvidos em pontos específicos dentro desse chamado geral, que é chamado de propósito, que é denominado como propósito. Dentro do chamado geral da igreja, do corpo de Cristo, temos propósitos distintos. E Deus usa o Espírito Santo para que venha a nos guiar durante essa jornada para cumprirmos o nosso propósito e assim a igreja como um todo cumpriu o seu chamado. Então, para as coisas específicas, como propósito, como vocação, como o nosso dia a dia, precisamos estar sensíveis à ação do Espírito Santo, estar sensíveis à direção de Deus. Quando Paulo ele almeja lá em Atos ir para a Ásia, o Espírito Santo o conduz para a Macedônia. Ele à noite, ele dormindo, ele tem uma visão de um jovem macedônio. Então note que há as nossas intenções. E não há nada de errado em Paulo querer ir para a Ásia. Mas Deus o dirige para a Macedônia por meio de uma visão. E ele vai, ouve o Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas decisões têm que necessariamente estar submetidas à direção do Espírito Santo. Não existia nas escrituras da época, o Antigo Testamento, a Septuaginta, o Antigo Testamento traduzido para o grego, algo expresso falando que Paulo deveria não ir para a Ásia e ir para a Macedônia. Mas ele ouve um comando, uma direção do Espírito Santo. Vai para a Macedônia. E assim é comigo e com você. Nós não temos as decisões do nosso dia a dia, decisões específicas de caminhos, escolhas, profissões que vamos ter, caminhos, até mesmo caminhos para o trabalho que vamos fazer. Nós não temos algo tão específico assim nas Sagradas Escrituras. Mas nós temos
o Espírito Santo da promessa, que nós fomos selados com esse Espírito no dia que cremos. Ele habita dentro de nós. E para aquilo que a Bíblia não é clara, para as nossas questões diárias do dia a dia, decisões com família, relacionamentos, vida financeira, para todas essas decisões e que a Bíblia não fala expressamente, nós temos o Espírito Santo que nos conduziria a toda a verdade e anunciaria as coisas que haveriam de vir. Então Paulo, ele vai para o Ocidente e ele alcança o que hoje é a Europa. E se eu e você estamos aqui hoje ouvindo essa palavra, foi porque Paulo foi sensível à voz do Espírito Santo e ele foi para a Macedônia e evangelizou grande parte do Ocidente. E a palavra chegou até nós hoje. 1 de João, capítulo 2, verso 20, eu queria que você abrisse lá a primeira epístola de João. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 20. Diz assim: E vós possuís uma unção que vem do Santo, e tendes todo o conhecimento. Eu e você possuímos uma unção que vem do Santo. Que santo é esse? Deus. E temos todo o conhecimento. Claro que eu não estou dizendo aqui que você não tem que ser discipulado, que você não tem que estudar a Bíblia. Não é isso. Mas a capacidade de todo o conhecimento está dentro de nós, porque nós temos o Espírito Santo, essa unção do Santo. E esse Santo aqui é o próprio Deus. Está relacionado ao próprio Deus. Nós temos essa unção de Deus em nós, que nos dá capacidade de conhecimento. Se outrora, quando estávamos no mundo, nós não entendíamos a palavra de Deus, era porque tínhamos uma venda, porque estávamos mortos espiritualmente, mas agora nós recebemos vida. Zoe, no grego, é vida do próprio Deus. E agora nós temos essa unção, essa capacidade de discernimento. O Espírito Santo nos deu essa unção e ele nos instrui, porque ele habita dentro de nós, ele nos instrui em toda a verdade. Vida cristã não é somente quando você está na igreja, não é somente quando você tem seu devocional, mas é no seu ambiente de trabalho, na sua família, no seu dia a dia. Você é cristão em todo o tempo. Em todo o tempo você é cristão. E em todo esse tempo, o Espírito Santo ele quer nos liderar, ele quer nos guiar e ele quer nos direcionar. Tem coisas óbvias que ele não precisa falar. Por exemplo, marido, amai as vossas esposas. Filhos, honre os seus pais, porque isso já está nas Sagradas Escrituras. Mas existem coisas particulares que ele quer tratar comigo e com você. Há detalhes do nosso dia a dia que precisam ser revelados, personalizados, dito a nós pela pessoa do Espírito Santo. E geralmente um sinal é que Deus está falando conosco. E naquela hora daquela decisão é a presença ou não da paz. Seja a paz de Cristo o árbitro da nossa consciência. Então, como Deus ele quer guiar os seus filhos? Vai lá comigo em Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32, a partir do verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Aleluia! Esse é o modo que Deus quer guiar os seus filhos, que Deus quer guiar a sua igreja. Salmos 32, verso 8. Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Olha o verso 9. Não sejais como o cavalo ou como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não lhe obedecerão. Não seja com o Espírito Santo como cavalos ou mulas, que precisam de cabrestos e freios para serem guiados. Mas esteja sensível
a voz do Espírito Santo, ao agir, sensível à direção de Deus. Porque essa é a vontade dele no verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Precisamos ter essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Hebreus capítulo 3, vai lá comigo, Hebreus capítulo 3, verso 15, diz assim, Hebreus 3, verso 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Não endureça o seu coração. Se ouvirdes a sua voz, ele vai te instruir, ele vai te dar conselho e você vai ficar sobre as vistas dele. Se ouvir a sua voz, não endureça o coração. Deus tem falado. Deus tem trago uma palavra ao seu e ao meu coração. Não sejamos como mulas que precisam de freios e cabrestos, mas nos deixamos ser persuadidos pelo ensino, pela instrução, pela liderança do Espírito Santo. No capítulo seguinte de Hebreus, no verso 7, Hebreus 4, verso 7 diz assim: de novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Voltando lá para Salmos, não sejamos como mais mulas e jumentos que precisam de freios e cabrestos, mas não endureçais o vosso coração e estejamos perceptíveis a esse agir do Espírito Santo, a essa direção que Deus quer dar para conosco, a liderança com o Espírito Santo, a liderança com Deus. A liderança de Deus para conosco requer uma interação nossa, uma correspondência nossa, e não tampar os nossos ouvidos, não fechar os nossos olhos, mas estar sensíveis a essa direção. E de repente Deus tem lhe chamado para se debruçar mais sobre as Escrituras, para orar mais, para abrir um jejum, para falar mais de Jesus, para anunciar mais o seu Evangelho. Mas às vezes estamos sensíveis às nossas notificações e aos nossos feeds, aos nossos celulares, às nossas telas. Mas quando precisamos deixar um pouco isso de lado e ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer, ou estar atento àquela percepção que o Espírito Santo está falando a nós, para que venhamos a nos debruçar sobre determinada atividade ou tomar determinada decisão. Não sejamos como mulas e cavalos que precisam de cabrestos, mas sejamos sensíveis à direção do Espírito Santo. Se ouvir a sua voz, não endureçam o coração. Ele quer ser o nosso guia. E geralmente, nessa liderança, o Espírito Santo usará e confirmará a sua palavra por meio da paz, que é o árbitro da nossa consciência. E usará também pessoas. Muitas das vezes, marido, ele usará a sua esposa, serva do Senhor, para trazer uma palavra para a sua vida. Muitas das vezes, claro que isso não é uma regra matemática, muitas das vezes o homem tende a ser mais racional, mas a mulher possui uma percepção mais apurada. Por isso que homem e mulher são um só corpo. Marido e esposa são um só corpo. E muitas das vezes Deus tem falado com você e ele vai usar a sua esposa para dizer aquilo que ele já tem falado ao seu coração, mas que nós, por às vezes estarmos tão envolvidos com nossas atividades diárias, estamos às vezes com o coração endurecido. E Deus vai usar pessoas para confirmar aquilo que ele já falou a você. Então, sabe, maridos, às vezes você reclama que não entende a sua esposa, que não entende, mas o Espírito Santo entende. Ele entende o ser humano.
Ele entende o ser humano. E ele vai nos dar percepções nos nossos relacionamentos de como lidarmos com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos amigos em ambientes de trabalho. Ele vai nos dar essa percepção. Não sejamos como mulas ou jumentos, mas ouçamos a voz de Deus e não endureçamos o nosso coração. O Espírito Santo sempre nos guiará e ele nos dá o testemunho interno no nosso íntimo, que é ele que está falando, que é ele que está ministrando. Então que no vídeo de hoje você possa tomar essa iniciativa de não endurecer o seu coração para aquilo que Deus está falando com você. Que venhamos a estar sensíveis a essa direção. E como é que uma das práticas que pode me fazer ser mais sensível à direção de Deus? Quando eu ando nos seus caminhos. Quando me debruço sobre a sua palavra. Quando eu tenho não só uma oração esporádica, mas uma vida de oração. Quando eu dedico um tempo de abrir mão de alguma alimentação e abro um jejum para ficar mais perceptível. Quando eu aniquilo a minha carne por meio do jejum, eu me torno mais perceptível à direção do Espírito Santo. E tem um vídeo aqui no canal sobre isso, que eu falo sobre o jejum e a ação do Espírito Santo. Quando usamos as nossas práticas espirituais, nós estamos com a nossa mente mais sensível à direção de Deus. Quando esquecemos um pouco das nossas telas e entretenimentos e nos voltamos para a palavra, estamos mais perceptíveis à direção de Deus. Então, o que você possa ser, antes de ser, que você possa ouvir atentamente, estar sensível à voz do Espírito Santo. E que você possa ser usado por ele para alcançar mais pessoas. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu peço que você compartilhe, porque assim como essa palavra, eu creio que ela te abençoa, ela abençoará a vida das pessoas ao seu redor. Amém, queridos? Foi um prazer estar com vocês. Até o nosso próximo vídeo. Graça e paz.